Vamos lá, o nosso tema é a notícia que saiu hoje, que vem do Instituto Nacional de Meteorologia, dizendo que 2024 foi o ano mais quente já registrado no Brasil. A média de temperatura foi de 25,02 graus centígrados, a maior desde 1961, que é a série histórica do INMET. O desvio médio da temperatura, e o Carlos Nobre vai explicar para a gente o que é isso, né? O desvio médio foi de 0,79 graus Celsius, ou centígrados, considerando a série de 1991 a 2020. Em 2023, essa anomalia, esse desvio, já havia sido de 0,69 grau, agora foi para 0,79, né? Vamos lá, vamos começar a analisar essa informação, essa notícia. Primeiro, quando a gente fala, Nobre, em ano mais quente já registrado no Brasil e essa média acima, né, nessa temperatura acima da média em 0,79 graus, o que a gente está falando exatamente? Olha, Mauro, não é surpresa que 2023 e 2024 foram os anos mais quentes na história do Brasil, porque os anos mais quentes no planeta Terra. Foram os anos mais quentes, a temperatura em 2023 tinha chegado a 1,48 graus mais quente no planeta como um todo, em relação a lá atrás, 1850, 1900, e agora, até novembro de 2024, 1,59 graus mais quente. Nós temos que ir 125 mil anos atrás para ter essa temperatura aí, 1,5 graus mais quente, que foi o último período interglacial, no final, o último período interglacial. Então, não é surpresa, o planeta atingiu os 2 anos mais quentes da história e é muito raro um lugar que não tivesse também atingido esse recorde de temperatura. Isso está acontecendo no mundo inteiro, praticamente em todos os continentes, em todos os países. Isso aconteceu no Brasil. Então, é um aumento muito preocupante, né, só em relação a 1991, 2020, esse aumento muito grande, quase 0,8 graus. Então, isso mostra também, no mundo inteiro, batemos o recorde de aquecimento global e no Brasil também batemos um recorde. Quando a gente fala nessa temperatura de 25,02, Nobre, a gente está falando é a média da temperatura máxima, é a média de todas as temperaturas, só para a gente entender o que esse dado significa. Essa é a média de todas as temperaturas, 24 horas de temperatura em todo o Brasil. Logicamente, o Brasil é um país quase todo tropical. Durante as noites, a temperatura não cai muito, talvez fique 21, 22 na maior parte do Brasil. Lógico, em lugares mais frios, montanhas, a temperatura cai para 12, 13 graus no verão, pode cair bem lá para 2, 3 graus no inverno, como em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas é a média da temperatura de todo o Brasil, que do centro-oeste para a Amazônia e Nordeste, a temperatura sempre fica aí entre 22, 23, 35, 36 graus. Sakamoto, uma notícia como essa, é claro que traz todas as consequências do clima e traz consequências sociais também e consequências políticas, porque a gente precisa adotar cada vez mais políticas para evitar um aquecimento ainda maior, né? Então, Mauro, o Brasil, não só o Brasil, mas uma boa parte do mundo hoje, com essa quantidade de evidências, com essa quantidade de desastres, com essa quantidade de eventos climáticos extremos de forma frequente, porque é isso que a gente está falando, né? Porque o pessoal quando fala, mas olha só, nevou bastante, então não está tendo aquecimento global, isso é bobagem, é mentira. Não, pequeno gafanhoto, ninguém está falando que não vai ter resfriamento em determinadas áreas, nevascas, etc. O que estamos falando é que os eventos climáticos extremos que aconteceriam com frequência de décadas ou séculos vão acontecer com frequência de anos ou meses, né, a depender do caso.
E é isso que a gente está vendo. Então ficou mais difícil para os negacionistas raiz, né, simplesmente afirmarem não está rolando nada, a culpa é de termômetros que as pessoas colocam no asfalto e antes ficavam na floresta, e uma série de outras groselhas. O problema é que surgiu uma nova categoria de ser humano, que é o negacionista light, né? Ou o negacionista gourmet, né? Que é o negacionista que fala: não, as mudanças climáticas estão acontecendo, os eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes. Nós concordamos com isso. Contudo, nós também achamos que ainda dá tempo de fazer as mudanças necessárias para a mitigação e adaptação da sociedade de uma forma mais lenta, reduzir a intensidade de não ter uma redução tão grande na economia baseada em carbono, que é a nossa, em emissão de carbono. Dá tempo. Vamos, então, atuar pelo clima sem atrapalhar a economia. Esse, gente, é o negacionista light. É o negacionista que defende, por exemplo, a exploração de petróleo na margem equatorial, na costa do Amapá, na costa da Amazônia, né? Dizendo que não, dá tempo, você não pode trabalhar, você não pode fazer com que o combate às mudanças climáticas atrapalhe a economia. Isso é negacionismo light, é negacionismo gourmet, é negacionismo boutique. É aquele negacionismo que passa, vai bem nos palácios, nos corredores dos congressos, nos tribunais, vai em evento empresarial, vai muito bem junto em eventos do mercado. Por quê? Porque falam que o pessoal quer ouvir, dá tempo. E aí que tá. O Carlos Nobre tá aqui para falar isso pra gente. Você tem números e mais números para falar o quê? Não dá tempo. Já era. Mudanças climáticas já é uma realidade. A questão é o tamanho da encrenca que a gente vai ter. Então, deixa eu só... 1,5 graus já vai dar. Até queria passar a palavra para o Carlos Nobre, para ele também acrescentar essas informações. 2024 foi um ano também de El Niño. Eu queria saber de você o quanto que isso colabora para esse aumento da temperatura. E, claro, as mudanças climáticas, a gente já tem a previsão e deve se confirmar, os dados vão sair agora nos próximos dias, de que realmente foi o ano mais quente da história no mundo inteiro e pela primeira vez a temperatura média do planeta passando daquele limite que tinha sido estabelecido de 1,5 graus acima das referências da era pré-industrial. Esse 1,5 graus é importante porque é uma referência ali que tinha sido delimitada para que as consequências do aquecimento global fossem ainda administráveis. Só que a gente já passou desse limite, até como Sakamoto falou. O que ainda dá para fazer, Carlos Nobre? Olha, sem dúvida, eu concordo totalmente com a análise do Sakamoto. Nós estamos num risco enorme, enorme. Olha, esses 2 anos agora, 2025 e 2026, talvez os anos mais desafiadores da humanidade. Por quê? Porque se a temperatura continuar 1,5 graus mais quente, até novembro ela já estava 1,59 graus mais quente. Se ela continuar acima de 1,5 graus, 2025, 2026, quase certamente a ciência vai concluir: já atingimos 1,5 graus. Não volta mais. E é exatamente o que você falou. O Acordo de Paris, a COP26, em 2021, em Glasgow, na Escócia, disse assim: não podemos passar de 1,5 graus. A temperatura estava 1,15 graus em 2021. Por quê? Porque se passarmos de 1,5 graus, o risco do que nós chamamos pontos de não retorno. Em inglês a gente fala tipping points. O que é isso? Olha, se nós atingirmos 1,5 graus permanentemente agora em 2025, 2026, e se nós continuarmos com essa meta do Acordo de Paris e da COP26, reduzir 43% as emissões até 2030, isso é um gigantesco desafio, né? Nós tivemos em 2024 a maior emissão da história. Mas mesmo que a gente conseguisse e depois zerar o saldo de emissões, chamadas emissões líquidas, até 2050, se nós atingirmos agora em 2025, 26, 1,5, nós vamos chegar a 2,5 graus em 2050 ou até mais.
Se nós atingirmos 2,5 graus em 2050, a gente dispara um grande número desses pontos de não retorno. Deixo muito rapidamente mencionar só 3, tem mais de 25. 3 perigosíssimos. Primeiro, os oceanos ficando muito quentes, total extinção dos recifes de corais em todo o mundo. Todo mundo. Recifes de corais mantêm 18% a 25% da biodiversidade oceânica. Nós vamos extinguir grande parte da biodiversidade oceânica. O segundo, chegando a 2,5 graus em 2050, nós passamos do ponto de não retorno da Amazônia. Ela está na beira, essa é a área que eu venho fazendo pesquisa há 42 anos. Chegou a 2,5 graus, nós começamos a degradar 50% a 70% da floresta amazônica. Isso vai liberar 200 a 250 bilhões de toneladas de gás carbônico, vai acabar com a maior biodiversidade do planeta, é um risco enorme. E o terceiro ponto de não retorno, o solo congelado da Sibéria, do norte do Canadá, norte do Alasca, chamado permafrost. Chegou a 2,5 graus, nós vamos liberar 200 a 250 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa e muito metano. O metano é muito poderoso. Então, veja bem, se a gente chegar em 2050 com 2,5 graus, nós colocamos o planeta no chamado ecocídio, né? É um suicídio ecológico do planeta como um todo. Aí não vai ter mais jeito de ficar abaixo de 1,5 graus, de jeito nenhum. Não dá para remover trilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera e nós podemos chegar em 2100, mais de 3 graus e tornar o planeta praticamente inabitável no próximo século. Então, esse é o grande desafio, por isso nós precisamos prestar muita atenção. O risco de continuar quente é muito grande. E é lógico, com 1,5 graus, a ciência já sabe disso há muito tempo. Todos os eventos extremos explodiram no mundo. Ondas de calor, secas, rajadas de vento, chuvas excessivas e ondas de calor terríveis, incêndios florestais, tudo isso explodiu no mundo. O mundo inteiro está pouquíssimo adaptado para esses eventos extremos de hoje. Então, é esse grande desafio que nós temos. A gente já viu, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil com as secas que a gente enfrentou, os incêndios florestais que a gente enfrentou, as enchentes no Rio Grande do Sul que a gente enfrentou. Isso é só uma amostra, como o Carlos Nobre disse, a ciência vem alertando há muito tempo, mas parece que a gente não está prestando atenção e as consequências estão aí. Carlos Nobre, muito obrigado por nos ajudar nessa edição do All News. Volte sempre. Obrigado por hoje, bom fim de semana. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos passar para o